Salmo de número 35, nós vamos retomar a nossa série de exposição do livro dos Salmos. Nós fizemos uma pausa, né? Tivemos missionários conosco aqui, tivemos no domingo passado a nossa Assembleia Geral, e aí nós adiantamos o sermão de Atos, o sermão que seria hoje à noite, nós adiantamos domingo passado, falava sobre a eleição de presbíteros, e hoje nós retomamos a série dos Salmos. E com essa mudança eu acabei me prejudicando um pouco, porque nos meus cálculos eu tinha deixado esse salmo, era ou para o reverendo Wellington ou para o reverendo Wilson pregar. Esse não é um salmo muito apreciado pelas pessoas, e vocês, se vocês nunca leram, vão perceber o porquê. Mas é a palavra do Senhor e tem tanto a nos ensinar, e eu louvo a Deus porque eu aprendi também bastante ao longo da semana estudando esse salmo. Salmo 35 é um salmo de 28 versículos. Nosso tempo aqui é bem curto, então eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos agora, e ao longo da exposição nós leremos todos os versículos. Diz assim Davi: Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam, embraça o escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Vamos orar. Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor que nos dê um entendimento da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, aos adultos, jovens, adolescentes, as nossas crianças que estão aqui conosco. É o Teu povo reunido, cultuando ao Senhor, como a Tua palavra prescreve. E que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, aqueles que nos acompanham pela transmissão, fala ao coração daqueles que irão ouvir esta mensagem num outro momento, que o Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, esteja, ó Deus, nos instruindo através da Tua palavra, que nos exorta, que nos consola, que nos dá paz, que nos faz viver, que nos dirige para uma vida agradável ao Senhor e acalma o nosso coração. E é disso que nós precisamos, por isso pedimos as bênçãos do Senhor na exposição, através da exposição da Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês receberam a folhinha para vocês preencherem? Receberam? Se alguma criança não tem a folhinha, levanta a mão que o diácono entrega a folhinha. Porque é muito bom para vocês poderem acompanhar o sermão. Já aconteceu com vocês, já que eu estou me dirigindo aqui de forma especial às crianças, já aconteceu com vocês, crianças, talvez na escola, um amiguinho fazer uma coisa contra vocês, de mal, vocês ficarem muito tristes, com vontade até de revidar, ou alguém falar assim, que vocês fizeram alguma coisa que vocês não fizeram? Quem tem irmãozinho, talvez já tenha passado por isso. O irmãozinho fala para a mamãe assim: olha, ele fez isso e você não fez, você foi injustiçado. Já aconteceu isso com você? Com você, adolescente, jovem, adulto, certamente já aconteceu, não é? Você ser acusado de uma coisa que você não fez. E alguém começar a perseguir você, fazer um mal para você, dizendo: você merece porque você fez algo de errado e você não fez. Isso traz tanta revolta, não é verdade? Quando isso acontece, dá vontade de fazer o quê? Dá vontade de ir lá e pagar o mal com o mal. Dá vontade de ir lá e fazer o mal que a pessoa está fazendo contra nós. Dá vontade da gente querer se defender a qualquer custo. Dá vontade de se vingar, não é verdade? Queridos, a palavra do Senhor nos convida a não nos vingarmos. A palavra do Senhor nos convida a colocarmos tudo diante do Senhor em oração. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos convida a colocar diante daquele que é justo, justo juiz a nossa causa, e descansar nele, ao invés de guardarmos mágoa, ao invés de ficarmos com amargura no coração. Neste salmo é isso que nós vemos. Nós vemos Davi, o servo do Senhor, um homem que não foi um homem perfeito, é verdade. Aliás, a Bíblia não esconde, Deus fez questão de não esconder os erros de Davi. Mas um homem, queridos, que por vezes foi injustiçado. E diante das injustiças, das perseguições injustas que ele sofreu, o que ele fez? Ele buscou naquele que é justo, santo, naquele que sabe executar a justiça melhor do que nós e pode fazer isso de forma santa, que nós não podemos, e pôde então se alegrar e descansar no Senhor. No salmo de hoje, queridos, o que nós vamos aprender em resumo é isso. Devemos, diante das perseguições injustas que sofremos, buscar socorro no Senhor e pedir para que o Senhor execute no nosso lugar a vingança. Devemos contar para Ele o que estamos passando,
Porque nisso até podemos sondar o nosso coração. Devemos buscar no Senhor a justiça e nos alegrar e descansar no justo juízo e na justiça que será feita. Em resumo, esta mensagem de hoje. Diante das injustiças e das perseguições injustas, busquemos no justo juiz a justiça, a vingança. E então, descansemos no Senhor, amando, inclusive aqueles que nos perseguem. Nós aprenderemos isso em 3 partes. A primeira delas é que, diante das perseguições injustas, devemos clamar ao Senhor, pedindo que Ele mesmo, no nosso lugar, execute a vingança, execute o seu juízo. Vejam, mais uma vez, os primeiros versículos. Davi começa o salmo dizendo: ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam, embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Percebam, queridos, Davi está buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o defenda, pedindo ao Senhor que lute contra os que o atacam. Não sabemos exatamente o contexto do salmo. Alguns acham que Davi escreveu esse salmo enquanto era perseguido por Saul. Você conhece a história. Você deve lembrar que Saul ficou com muita raiva de Davi, Saul ficou com inveja de Davi, e Saul tentou a todo custo matar a Davi. E Davi foi se escondendo. Davi entendia que não deveria ferir aquele que Deus havia ungido como rei em Israel. E Davi então busca que o Senhor fizesse justiça. Outros acham que foi quando o filho de Davi, Absalão, o perseguiu. E Davi também não quis contender com o próprio filho, preferiu fugir de Jerusalém a ter que lutar contra o próprio filho, não queria ferir o próprio filho. E Davi, não sabemos em qual, ou poderia ter sido um outro contexto, mas fato é, meus irmãos, que nós vemos aqui Davi, diante, e vocês vão perceber isso na leitura de todo o Salmo, diante de injustiças, diante de acusações falsas, diante de perseguição, é Davi colocando diante do Senhor a sua queixa, e Davi pedindo que o Senhor execute a vingança. Daí ele dizer: ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Irmãos queridos, nós temos um Deus que é suficientemente poderoso e justo, um Deus que tem poder para nos defender. E é por isso que nós devemos buscar nele a nossa defesa. Nós temos um Deus, queridos, que é poderoso para lutar as nossas guerras. Um dos textos que eu acho tão lindo de toda a Escritura, que me chama a atenção, e toda a Bíblia é maravilhosa, mas um texto que especialmente me chama a atenção, está lá em 2 Crônicas 32, quando Senaqueribe, rei da Síria, com o seu poderoso exército, humanamente falando poderoso, uma multidão, intenta se apoderar de Jerusalém. Ele manda um recado para Ezequias, rei de Judá, dizendo: olha, se preparem porque vocês vão ser os próximos. Nós já conquistamos muitas nações, muitas cidades, e vocês são muito pequenos, e o Deus de vocês não vai poder fazer nada. Aí Ezequias, rei de Judá, reúne o povo. Ele faz o que ele poderia fazer, humanamente falando. Eles tapam as fontes da água, igual Israel está fazendo lá em Gaza, né? Eles taparam as fontes de águas para o inimigo não ter água. Eles restauram os muros, as muralhas. Eles fazem armas, eles colocam oficiais sobre os muros. O que eles podiam fazer, eles fizeram. Agora aquilo, irmãos, não seria suficiente. Por isso que Ezequias, rei de Judá, busca o Senhor e clama ao Senhor. E aí Ezequias, rei de Judá, reúne o povo dizendo assim: olha, não precisa ter medo, nem de Senaqueribe, nem da multidão que vem contra nós. Que palavra, né? E eu fico imaginando a cara do povo, como não ter medo? E Ezequias continua: porque com ele está o braço de carne, mas uma conosco o Senhor. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Ezequias, ele diz para o povo: nós estamos em maioria, vem um exército, uma multidão contra nós somos poucos, somos fracos, mas conosco está o Todo-Poderoso, conosco está o Deus, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Bem, se você conhece a história, se não conhece, depois você lê lá em 2 Crônicas 32, Deus destrói todo o exército da Síria. Senaqueribe volta humilhado,
e entra na casa do seu falso Deus, e ali é morto pelos próprios filhos. Assim Deus dá vitória a Ezequias e ao seu povo, e dá paz ao seu povo. Nós temos, queridos, um Deus que guerreia as nossas guerras. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Queridos, quando ameaçados, quando injustiçados, quando perseguidos, o nosso instinto natural é de nos defendermos e atacarmos, é de pagarmos o mal com o mal, é de nos vingarmos. Queridos, a palavra do Senhor diz que não devemos fazer isso. Lá em Romanos 12, o Senhor diz assim: a mim pertence a vingança. Paulo está repetindo as palavras lá de Deuteronômio. Ele diz assim: não se vingue, a mim pertence a vingança. Irmãos, nós vemos que uma das formas de não ficarmos cheios de amargura é buscarmos no Senhor a vingança. É colocarmos diante do Senhor para que o Senhor se vingue em nosso lugar. É a melhor coisa. Se você tentar se vingar, você vai sofrer, você vai ficar com amargura, você vai deixar o ódio crescendo no seu coração. Já experimentou isso? É algo terrível. Você começa a ficar com ódio da pessoa, da situação. Aquilo não vai fazer mal para a pessoa. Já ouviu aquela frase? Você querer o mal do outro, ou se vingar do outro, é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Quem é que vai se prejudicar? Você. A amargura faz mal para você. O ódio faz mal para o seu coração. É pecado, vai fazer mal para a sua vida espiritual, vai fazer mal para a sua saúde. Tem gente doente, emocionalmente doente e fisicamente doente. Porque ao ser injustiçado, ao ser perseguido injustamente, começa a guardar aquilo, quer se vingar, começa a alimentar sentimentos de ódio, de amargura contra aquela situação, contra aquela pessoa. Isso só faz mal. O que Davi faz diante das injustiças? Diante da perseguição injusta, das acusações injustas? Senhor, me defende. Senhor, age contra os meus inimigos. Senhor, lute contra aqueles que me atacam. Olha a linguagem militar que Davi usa no verso 2: embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Davi sabia que só poderia encontrar descanso de alma e de espírito na justiça do Senhor, no agir do Senhor, não no seu agir. E vejam, irmãos, que Davi de fato, ele não busca fazer justiça com as próprias mãos. Este é um salmo que é classificado como um salmo de lamento, e um salmo imprecatório. Já ouviu essa palavra? Imprecatório. Um salmo imprecatório é um salmo onde o salmista traz palavras pedindo ao Senhor que vingue, que faça justiça. Clamando a justiça do Senhor, o agir justo do Senhor sobre os inimigos. Mas vejam, queridos, nós não podemos ter dúvida de que não é Davi arrumando uma forma de se vingar, não é Davi tramando uma vingança pessoal, é Davi colocando a sua causa diante do justo juiz. Olha o que ele diz no verso 4: sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Percebam, não é o caso de que alguém simplesmente falou mal de Davi, alguém puxou o tapete dele no trabalho. Isso às vezes acontece com você, não acontece? Alguém que olhou torto, alguém que de alguma forma prejudicou em alguma medida. É gente querendo tirar a vida de Davi. E Davi, diante daquela situação, ele diz: Senhor, que o Senhor possa me proteger, que o Senhor confunda os caminhos desses que querem me tirar a vida, para que eles não consigam fazer o que eles querem. Ele continua no verso 5, ele diz: sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Percebam, é uma ação que ele pede não para que ele faça, mas que o Senhor faça. Ele cita aqui o anjo do Senhor. Ele não quer, queridos, se vingar com as próprias mãos. Ele não quer fazer justiça com as próprias mãos. É a pior coisa que você pode fazer, é fazer justiça com as próprias mãos. É querer se vingar. Ele deixa para o Senhor, ele diz: age, Senhor, que o teu anjo possa agir. Olha o que ele diz no verso 6, que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. É claro, irmãos, Davi não quer ser morto, Davi não quer ser assassinado, Davi não quer ser prejudicado. É por isso que ele diz: Senhor, que o Senhor haja na vida desses meus inimigos, para que eles não consigam fazer o que eles querem. Crianças, quando vocês forem injustiçadas, quando falarem coisas que vocês não fizeram, vocês não precisam ir lá se vingar. Conta para Deus.
Peça para que Deus esteja agindo. Olha só o verso de número 7, Davi vai mostrando que ele era inocente nessa causa. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. O que Davi está dizendo é: Senhor, faça justiça. O que eles estão fazendo contra mim, que eles é que experimentem. Que o mal que eles estão tramando contra mim, eles é que experimentem. Irmãos queridos, é Davi colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, julga o Senhor, ou executa, Senhor, a vingança, porque eu não devo fazer isso. E de fato Davi não fez. Você deve se lembrar, lá em 1 Samuel 24, nós temos a descrição ali de um episódio na vida de Davi, Davi fugindo de Saul. Saul queria matá-lo, Saul era rei em Israel, Saul estava cheio de inveja de Davi, e Davi, entendendo que Saul era ungido do Senhor, ele não quer contender diretamente com Saul, ele prefere fugir, ele vai lá para o deserto de En-Gedi, e Saul fica sabendo, Davi está por lá com seus homens. Saul, mais do que depressa, vai até aquele deserto com seus homens à procura de Saul. À procura de Davi. Mas aí Saul fica com vontade de ir no banheiro. E aí Saul vê uma caverna. No deserto não tinha banheiros como nós temos em casa, viu, crianças? Aí Saul vai para uma caverna. Quem é que estava naquela caverna, escondido lá no fundo da caverna? Davi. Então Saul entra na caverna ali para atender aquele chamado da natureza, como diz um amigo meu. E Saul está ali naquela situação vulnerável. Davi tinha tudo, o pessoal de Davi, do exército de Davi, diz: vai lá, olha a oportunidade que Deus está te dando, está facinho para você matar esse que quer te matar. Como diz lá em Minas, você está com a faca e o queijo na mão. E Davi entendia que não, ele não podia fazer justiça com as próprias mãos. Ele então vai lá, de forma muito silenciosa, e corta um pedaço das vestes do rei. E quando Saul termina e sai da caverna, Davi depois sai da caverna e grita: ó rei, o Senhor me deu essa oportunidade, eu poderia ter te matado. O senhor acha que eu me rebelei contra o Senhor, ó rei? Mas não, olha aqui, parte da tua roupa que eu cortei. Meus soldados disseram para eu matá-lo, mas que o Senhor vingue e pague as maldades que Deus me vingue e pague as maldades que tu tens feito contra mim. É Davi, meus irmãos, colocando diante do Senhor a sua causa. É Davi colocando diante de Deus a vingança. E Deus de fato agiu, e Saul morreu de forma tão terrível, de forma tão humilhante. Davi não precisou fazer justiça com as próprias mãos, e você também não precisa. Ao invés de você ficar aí remoendo mágoa, ao invés de você ficar com a amargura do seu coração, tramando vingança, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, que o Senhor haja. O Senhor sabe melhor do que eu. É isso, meus irmãos, confiar na justiça de Deus é a melhor coisa. Queridos, John Piper, no livro A Graça Futura, ele diz: essa graça futura do juízo divino de Deus nos é prometida como meio de ajudar a vencer sentimento de vingança e amargura. E aí ele cita Romanos 12, 19 e 20: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, olha o que Paulo diz, imitando ou replicando os ensinos de Cristo. Ele diz: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça de vocês. Irmãos, o argumento de Paulo que Davi viveu é exatamente esse: nós não devemos nos vingar, pois a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Quando você quer se vingar, você está querendo assumir o papel de juiz, o papel de Deus. Não faça isso. E para nos motivar a abrir mão do desejo de vingança, diz ainda John Piper no livro Graça Futura, ele nos apresenta uma promessa, que agora sabemos que é a promessa da graça futura: eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, essa é uma promessa libertadora do espírito rancoroso, do espírito amargurado, do espírito vingativo. É a promessa de que Deus acertará nossas contas. E saiba de uma coisa: Ele o fará de forma mais justa e detalhada
que jamais seríamos capazes de fazer. E Davi sabia disso. Ele disse: Senhor, age o Senhor em meu lugar. Lute o Senhor, defenda-me o Senhor. Certamente porque o Senhor é mais justo e mais sábio do que eu. Então, queridos, o que nós precisamos fazer é colocar diante do Senhor. Somente isso poderia trazer verdadeira alegria e descanso para o salmista. É por isso que Davi, ele termina a primeira parte do salmo, a primeira parte vai dos versos 1 a 10, ele termina com as seguintes palavras. Vejam, no versos 9 e 10, então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Sabe quando você vai experimentar verdadeira alegria e paz? Não é quando você conseguir se vingar, não é quando você conseguir pagar o mal com o mal, não é quando você com as suas próprias mãos executar a justiça que você acha que merece. É quando você colocar diante do Senhor e poder descansar no fato de que Deus, Ele é o justo juiz. Vocês perceberam que nós lemos em Apocalipse 15, 16? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Os juízos do Senhor são justos. Se você olhar atentamente para Apocalipse 15, Apocalipse 16, você vai ler sobre o Senhor fazendo justiça contra a Babilônia. A Babilônia que é este mundo. E você vai ler que Deus vai fazer justiça no dia dele. Muitas coisas o Senhor já vai fazer agora. Muitas coisas você vai poder contemplar do Senhor executando o seu juízo, a sua justiça, como Davi pôde contemplar. Mas existem coisas que Deus vai executar no tempo dele, no dia do juízo. Uma coisa é certa: você não precisa se preocupar. Lá no Salmo 37, Davi diz assim: não fiquem incomodados com aqueles que prosperam na sua maldade. Não fiquem inquietos com isso. Confia no Senhor. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Queridos, diante das injustiças, das maldades, contra nós, vamos buscar que o Senhor execute seu juízo. Aí, em segundo lugar, a segunda parte do Salmo vai dos versos 11 até o verso de número 18. Nós vemos Davi contando para Deus. Por que Davi estava pedindo para Deus agir contra os seus inimigos? Davi vai contar para Deus o que havia acontecido, pedindo que Deus o defenda. E é exatamente isso, queridos, que vai fazer bem para a nossa alma. Desabafar com Deus, colocar diante dele o que nos acontece. Olha o que ele diz, verso de número 11. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem. O que é desolação para a minha alma? De fato, irmãos, uma coisa que é desolação para a alma é quando você faz o bem para a pessoa. E aí você espera que a pessoa vai retribuir com o bem. Aí você faz o bem para a pessoa, você faz tudo que você pode fazer para que a pessoa seja abençoada, para que aquilo que está ao seu alcance. Aí o que a pessoa faz com você? Faz o mal. Crianças, já aconteceram isso com vocês. Quem sabe um amiguinho da escola, alguém, você ajuda ele e depois, o que ele faz? Ele faz o mal para você. Isso aconteceu com Davi. E Davi está colocando diante do Senhor: Senhor, eu fiz o bem e eu recebi o mal. Na verdade, queridos, nós devemos pagar o mal com o bem. Nós somos chamados, Jesus nos ensina isso no Sermão do Monte, e Paulo vai repetir isso no texto de Romanos 12, nós precisamos pagar o mal com o bem. Agora, é tão doído quando você faz o bem e recebe o mal, não é verdade? Isso não deve nos levar a cair em autocomiseração. Sabe, quando isso acontece, nós tendemos a cair em autocomiseração: coitadinho de mim, só fiz o bem para a pessoa, olha o que eu recebo. E às vezes o que a gente vai fazer? Vai contar para as pessoas: ah, fulano, você não acredita, sabe fulano de tal, que eu ajudei e fiz isso? Olha o que ele fez contra mim. Aí o outro vai dizer: não acredito, é mesmo? Aí você deixa outra pessoa amargurada também, né? E você vai distribuindo a sua amargura diante das injustiças sofridas, que por vezes são de fato injustiças. Davi não faz isso não. Para quem que Davi vai contar? Para Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer é contar para Deus. Ele diz assim no verso 13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração, me reclinava sobre o peito. Quando eles estavam doentes, Davi vai mostrar que esses inimigos,
eram gente próximas, que ele fez o bem, que quando adoeceram, Davi sofreu com eles. Quando Davi diz aqui, no verso 13, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, ele sofreu junto, ele chorou junto, ele sentiu a dor daqueles falsos amigos, daqueles que ele entendia que eram amigos, ele afligiu, ele sofreu com jejuns e em oração, ele clamou por eles. Olha o verso 14, portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Ele sofreu a dor daqueles que ele considerava amigos e irmãos. Aí vem o verso 15, quando porém tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Irmãos, é experiência dolorosa essa. Você ajudar, você sofrer junto, você amar a pessoa, você fazer tudo o que você pode pela pessoa. E como ela responde, como ela reage? Ela reage fazendo mal, ela reage zombando de você. Essa figura de linguagem que Davi usa aqui no verso 15, né? Quando porém tropecei, porque o que Davi esperava? Que aqueles que ele sofreu por eles, que ele ajudou, que ele amou, que chorou junto, quando ele sofreu, ele imaginou que fossem sofrer com ele. Não, a reação foi contrária. Se alegraram, se reuniram-se contra mim. Isso dói muito, irmãos. E o que Davi está fazendo? Para não cair em autocomiseração, em mágoa, em ódio, ele conta para Deus. Verso 16, como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. E então, queridos, Davi coloca a sua súplica diante do Senhor, e ele vai dizer algo que nós vimos lá no Salmo 13. Olha a expressão que Davi usa no verso 17, até quando, Senhor? E nós já vimos, meus irmãos, que essa expressão não é pecaminosa. Salmos imprecatórios não são pecaminosos. O salmo imprecatório, ele não é pecaminoso. Eu estava lendo, por exemplo, o pastor Franklin Ferreira, ele disse algo interessante, ele diz, todas as imprecações são orações. Não há nenhuma sugestão de que os salmistas estivessem planejando retaliações, mesmo que tivessem pensamentos vingativos. Todos os salmos imprecatórios são pedidos para que Deus vingue. Essas orações elas nos chocam por causa do realismo. Quando Davi coloca pedindo que Deus execute o juízo, e quando Davi coloca até quando o Senhor, não é Davi reclamando do Senhor, é Davi reclamando para o Senhor. Há uma grande diferença nisso, nós vimos isso na exposição do Salmo 13. Não é pecaminoso você colocar a sua angústia diante do Senhor, você dizer até quando, Senhor? É diferente de Jó, que começou a acusar Deus de injustiça. O que Davi está fazendo é, Senhor, quando é que o Senhor vai julgar a minha causa? Senhor, parece que está demorando, eu estou sofrendo muito. Olha só o que ele diz, até quando o Senhor ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida, para que eu possa então experimentar verdadeira alegria. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Queridos, então, em segundo lugar, nós aprendemos que diante das injustiças sofridas, a melhor coisa é contar para o Senhor. Sabe, queridos, Davi está contando para o Senhor, para aquele que conhecia o seu coração e para aquele que sabia da verdadeira situação. Davi não podia esconder nada, é por isso que no Salmo 139, antes de Davi dizer, Senhor, eu aborreço os inimigos de fato, com ódio consumado, ele diz, Senhor, não tem como esconder nada do Senhor, para onde eu vou o Senhor está, não tem como esconder o meu pensamento do Senhor, ainda a palavra não me chegou à boca, tu, Senhor, já conheces toda. Senhor, o Senhor me conhece porque foi o Senhor que me formou. Aí Davi abre o coração para Deus lá no Salmo 139 e diz, Senhor, eu aborreço esses inimigos que são os teus inimigos, aborreço-os com ódio consumado. Mas Davi fica na dúvida, será que isso está certo? Aí ele ora, Senhor, som do meu coração e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, quando nós colocamos a nossa queixa diante do Senhor, as injustiças sofridas, é um modo também de nós colocarmos e avaliarmos o nosso coração. Porque muita da nossa indignação não é verdadeira. E quando a gente começa a contar para Deus, para aquele que conhece, porque quando você conta para alguém, se eu chego para a Cris e digo, olha Cris, fizeram isso contra mim, e eu conto do meu jeito, e eu vou contar do meu jeito, e talvez vou, como se diz, né, puxar a sardinha para o meu lado,
Ela pode ficar indignada em relação àquilo e comprar essa briga para ela, dizer, tadinho, olha o que ele sofreu. Por vezes, irmãos, quando nós contamos para as pessoas, nós contamos apenas a nossa versão, nos vitimizamos e distorcemos a realidade. Agora, quando nós contamos para Deus, como fazer isso? Aquele que sabe o que de fato aconteceu. Já teve vezes de eu começar a contar para Deus algo que eu entendia que tinha sido uma injustiça, e no meio da oração eu tive que dizer, Senhor, me perdoe, porque na verdade não foi injustiça não. Eu estou exagerando, Senhor. Eu estou me vitimizando. E aí eu tenho que pedir perdão para Deus. Conte para Deus quando o seu coração doer, quando você sentir que foi injustiçado. E muitas vezes pode acontecer de você perceber que você está exagerando. E se for de fato verdade, descanse no Senhor. Desabafe com o Senhor, sabendo que Ele é o justo juiz. E para terminar, irmãos, terceira e última parte, depois de Davi pedir que Deus execute a vingança, depois de Davi contar para Deus as injustiças, Davi vai pedir a justiça do Senhor. Ele não somente conta as injustiças sofridas, como ele vai clamar agora que Deus faça justiça. A partir do verso de número 19 em diante, a última parte do Salmo, não se alegrem de mim os que sem razão são os meus inimigos, não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra, escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Aí Davi clama ao Senhor que não permita isso, e no verso então 22 ele diz, tu, Senhor, tens visto isso. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim, acorda e desperta para me fazeres justiça, defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Queridos, nada melhor do que buscar no justo juiz a justiça. Davi está dizendo, Senhor, eu já contei para o Senhor o que fizeram, como eles pagaram o bem com o mal, como eles estão me acusando de forma injusta. Senhor, eu não tenho que me defender não, quem pode me defender é o Senhor. Você já colocou a sua causa diante do Senhor? Sabe o que você precisa fazer se você está se sentindo injustiçado? Parar de se desgastar para tentar você mesmo se justificar. É hora de colocar diante do Senhor o justo juiz e dizer, Senhor, julga o Senhor a minha causa. Se depois de você colocar diante do Senhor as injustiças, e de fato entender que você foi injustiçado, diga, Senhor, julga a minha causa. Mas cuidado, veja se de fato você foi injustiçado. Porque pedir para Deus executar a justiça é correr o risco de você sofrer, se você de fato não foi injustiçado. Davi diz, Senhor, julga-me segundo a tua justiça, não permitas que se alegrem às minhas custas, diz ele no verso número 24. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim cumpriu-se o nosso desejo, não digam acabamos com ele. Davi está dizendo, não permita que a injustiça prospere. E então ele diz, envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Irmãos, é isso que nós devemos fazer. Senhor, julga a minha causa. Você está sendo injustiçado? Busque no justo juiz a justiça e descanse. Somente isso vai restaurar a alegria do seu coração. Você continuar com mágoa só vai piorar as coisas, só vai te fazer mal, e é pecado contra Deus. Mas quando você coloca diante do Senhor a sua causa, pedindo como Davi faz nos 10 primeiros versículos, para que Deus execute a vingança, quando você desabafa com Deus e coloca o que você está passando, como Davi faz nos 8 versículos, ou seja, de 11 até o 18, e quando você pede que Deus faça justiça, como Davi faz a partir do verso 19, você pode experimentar de fato alegria. Olha o que ele diz no verso 27, cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor. Nós nos alegramos na justiça do Senhor. Como eu disse, talvez essa justiça não seja, talvez não, essa justiça não vai ser executada de forma completa agora, mas no dia do juízo ela vai. E sabe o que vai acontecer quando a justiça do Senhor for executada de forma completa? O Senhor vai ser glorificado. E então ele termina o Salmo dizendo, no verso 28, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia.
Você quer experimentar alegria e paz ao invés de rancor, amargura? Busque ao Senhor. Coloque diante do Senhor a sua causa. Como eu disse, os salmos imprecatórios não são pecaminosos. Jesus, se você ler Mateus 23, você vai ver Jesus com linguagem imprecatória. E Jesus citando os salmos imprecatórios. Então, você pode, ao invés de executar a sua vingança, colocar diante do Senhor. E você pode, então, agir de que forma? Para com esses que te fazem o mal, amar. Quinta-feira passada, no estudo que nós estamos tendo sobre o comportamento do cristão, falávamos sobre o fruto do Espírito, e lá em Gálatas 5, Paulo diz que o fruto do Espírito é amor. Além de alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, mas Paulo começa falando do amor. E alguém perguntou assim no estudo: pastor, como então amar o inimigo? E aí eu precisei lembrar aos irmãos que o amor não é uma questão de um sentimento, é questão de ação. A Bíblia não está dizendo você sentir o amor, está dizendo para você amar, para você ser bênção. Sabe o que Davi tinha que continuar fazendo? Para com aqueles que ele fez o bem pagaram com o mal? Continuar fazendo o bem. É isso. Ao invés de você querer pagar o mal com o mal, resolva amar. Ou seja, agindo, fazendo o bem, mesmo que você não sinta, colocando diante do justo juiz a sua causa, porque ele vai julgar. Quando você perdoa e você ama, você não está isentando a pessoa das consequências do mal que ela fez. Você está deixando para Deus julgar. Você está libertando o seu coração das amarras, da amargura. Então, o que você deve fazer? Perdoar e amar. O que você deve fazer? Buscar o justo juiz, colocar a sua causa e se alegrar e descansar no Senhor.